Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as drogas antiparkinsonianas. Esse é um trabalho feito pelos alunos do quarto semestre da Faculdade de Medicina da UFPA. E o grupo é composto por eu, Ana, Camila, Gabriela, Hércules, Letícia e Thaís. Então, antes da gente começar a falar das drogas, exatamente, a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia e do panorama do Parkinson. Então, é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, acomete de 2 a 3% da população brasileira acima de 65 anos e 1% da população mundial. Manifesta-se normalmente a partir dos 50 anos, mas em algumas manifestações raras a gente pode ter uma manifestação na juventude. A fisiopatologia é uma doença idiopática, então é um mistério ainda o que é exatamente que causa o Parkinson, mas a hipótese mais aceita é a ação dos corpos de Levy, que são aglomerados de alfa-sinonucleínas, que são aminoglicanos, e eles vão causar várias alterações tóxicas dentro do neurônio, né, principalmente os dopaminérgicos da região nigroestriatal. Então, alguns dos mecanismos que esses corpos de Levy podem utilizar para matar o neurônio são a formação de poros na membrana, que vão permitir a entrada desregulada de íons, que podem matar o neurônio, ou por morte da mitocôndria, que vai também liberar vários radicais livres que podem levar à morte celular, pela dificultação da quebra e da degradação desses radicais livres pelo proteossomo, que também podem ser tóxicos para a célula, e elas também podem agir impedindo que as vesículas cheias de dopamina sejam liberadas nas fendas sinápticas, o que vai dificultar também a função desses neurônios. Mas, no geral, independentemente do mecanismo de morte, o que vai acontecer é que esses neurônios mortos, a gente vai ter uma depleção dopaminérgica no sistema nigroestriatal e nos núcleos caudado e estriado. Então, a gente vai ter uma série de manifestações motoras. Além disso, algumas populações de neurônios em outras regiões do córtex podem ser afetadas, o que vai dar para a gente o quadro de manifestações não motoras, que Hércules vai abordar um pouquinho mais à frente. Então, Peraí, eu tô tentando pausar. Então, justamente por conta dessas alterações estruturais que a Ana apresentou, que há a presença dessas manifestações clínicas, né, que elas se caracterizam principalmente pelos sintomas motores e pelos não motores, sendo que os motores são muito clássicos, causados pela morte dos neurônios nigroestriatais na substância negra, que são chamados de tétrade motora, né, que é bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso e desequilíbrio postural. Também tem os não motores, que eles são causados pela morte dos neurônios em outras áreas cerebrais. E eles se caracterizam por demência, depressão, sintomas psicóticos, sendo que a demência e a depressão também já é muito comum nos idosos, então é multifatorial. Mas os transtornos de personalidade, eles chamam a atenção porque são muito mais comuns em pessoas jovens, né? Não é muito comum em idosos. Como o tratamento evoluiu ao longo do tempo, os sintomas motores eles perderam um pouco de evidência, enquanto os sintomas não motores começaram a chamar a atenção. Então, os pacientes estão muito mais agitados e, por exemplo, a demência causada por Parkinson já é a segunda maior causa de demência. O diagnóstico diferencial é importante porque, apesar de 68% dos pacientes que chegam para a gente com esse quadro clínico ser Parkinson, há ainda uma parcela que não é. E eles podem ser pacientes com doença nos corpos de Levy ou reação medicamentosa, e são pacientes que não se beneficiam com o tratamento com levodopa. Os pacientes que fazem o tratamento efetivo, adequado e tudo, têm uma evolução satisfatória. No entanto, aqueles que não fazem, num tempo de 5 a 10 anos, ele tem uma progressão dos danos causados pelo Parkinson, né? A rigidez, a cinesia, a perda de autonomia, sendo que a perda de autonomia é uma questão muito relevante que deve ser tratada com seriedade, já que isso leva a uma perda da funcionalidade, da qualidade de vida do paciente idoso. Sobretudo do paciente idoso. No quadro, a gente vê de um lado os sintomas não motores do lado direito, que pode, além dos que eu falei, pode ter perda da acessibilidade do olfato, entre outros. E do lado direito, esquerdo,
os sintomas motores, que dentre os que eu falei tem ainda sintomas vocais, tremores, entre outros. E como acontece o tratamento da doença de Parkinson, certo? O tratamento ele consiste em antiparkinsonianos, que tem como tratamento mais comum o uso do levodopa associado ao carbidopa. Também são utilizados em associações o amandatina, os inibidores da MALB, os anticolinérgicos, o levodopa, mais inibidores da CONT, certo? Esses medicamentos, eles são administrados por via oral. Então, é muito importante que a gente entenda como ocorre a absorção desses medicamentos, que ocorrem prioritariamente no trato gastrointestinal. Primeiro, vamos diferenciar o que é via de administração e o que é absorção. Via de administração é como o fármaco ele chega ao nosso corpo, pela boca, por via subcutânea, por via intramuscular, e absorção é como esse fármaco chega à nossa corrente sanguínea. Para que ele chegue à nossa corrente sanguínea, ele precisa atravessar nossas barreiras biológicas. Por exemplo, a membrana plasmática do trato gastrointestinal, do local que ele vai ser absorvido, seja no estômago, no intestino, e também ele precisa atravessar a membrana plasmática dos nossos vasos sanguíneos para chegar à nossa corrente sanguínea. De lá, ele vai ser distribuído para os tecidos alvos, que é onde ele vai agir. Então, da corrente sanguínea para os tecidos, a gente chama de distribuição. Para a gente entender a absorção, a gente precisa lembrar da membrana plasmática. Lembrar como ela é formada, quais são as suas formações, que é glicolipoproteica, e essa constituição da nossa membrana é que define a nossa absorção, porque ela tem uma característica de ser anfipática, ou seja, uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. E com isso, ela tem essa característica de ter uma permeabilidade seletiva do que entra nas nossas células. Os transportes celulares que acontecem por meio da nossa membrana são chamados de difusão passiva, que ocorre quando esses transportes são a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Também, para que ocorra essa difusão passiva através da nossa membrana, a gente precisa estabelecer alguns critérios para essas substâncias, por exemplo, o tamanho, elas não podem ser ionizadas e elas têm que ser lipossolúveis. Quando essas substâncias elas não obedecem a esses critérios, aí nós já temos outros tipos de transporte, por exemplo, pelas proteínas transmembranas. Quando a gente utiliza as proteínas transmembranas, normalmente é porque essa substância é maior do que o permitido pelo outro tipo de transporte. E também nós temos o transporte ativo, que é quando a gente tem um gasto de energia para que esse transporte aconteça. Isso acontece normalmente, são chamados transportes alternativos, quando as moléculas são ionizadas. Para que esse transporte ativo, ele pode ser por meio de endocitose, quando a membrana engloba o farmaco para que ele entre, pinocitose, quando esse farmaco está na fórmula líquida, e pode ser também por fagocitose, quando forma o fagossomo para entrar dentro da célula. Então, agora a gente vai explicar algumas coisas que influenciam essa absorção pela via oral. Uma das coisas que influenciam é a diferença do pH. Por quê? Quando o farmaco ele é ácido e ele vai ser absorvido no meio ácido, ele não se ioniza. Então, isso favorece a sua absorção. Já quando o farmaco é ácido e ele vai ser absorvido no meio básico, ele acaba se ionizando, o que diminui a sua absorção, como a gente falou, para que a membrana ela seleciona substâncias que não são ionizáveis para que ocorra a absorção. Outra coisa também é a área de superfície e o tempo de contato. A área de superfície, por exemplo, o intestino acaba se favorecendo em critério com o estômago, porque ele tem células escovadas, microvilosidades que acabam favorecendo essa absorção. Já o tempo de contato também influencia. Se o farmaco ele passa rápido demais, isso diminui a absorção. E se também ele demora para chegar, por exemplo, quando a gente tem um esvaziamento gástrico muito lento, que é influenciado pelo tipo de comida que a gente come. Por exemplo, quando a gente come muita gordura, acaba que esse esvaziamento gástrico acaba sendo mais lento e também diminui a absorção do farmaco quando ele chega no local que ele deveria ser absorvido. A perfusão sanguínea. Por quê? A absorção está diretamente relacionada com o fluxo sanguíneo. Se a gente tem um fluxo sanguíneo alto, a gente tem uma absorção alta. Então, nisso também o intestino acaba ganhando do estômago.
a presença de bile e de muco, porque quanto mais bile e muco a gente tem, mais protegidas as nossas membranas estão e, consequentemente, mais difíceis são de absorver substâncias. A natureza das membranas epiteliais também influencia, porque a partir das células que formam a nossa membrana epitelial, a gente tem uma seleção dos tipos de fármaco que vão conseguir ser absorvidos ou não. A natureza e formulação dos fármacos. Por exemplo, fármacos que são grandes, eles acabam tendo uma maior dificuldade de absorção. Fármacos que são ionizados também acabam tendo uma maior dificuldade de absorção. Vamos ver. O pH também influencia na absorção do fármaco. A maneira que ele é encapsulado também influencia na absorção. Por exemplo, o fármaco ele tem que ser encapsulado de maneira que ele chegue inteiro até o local de absorção. O coeficiente de solubilidade desse fármaco também influencia, porque se você está tendo uma absorção alta, mas uma solubilidade baixa, vai influenciar na absorção desse fármaco. A ação enzimática, que acaba quebrando o fármaco em outras substâncias antes dele chegar no seu lugar de atuação, e essas substâncias não são absorvidas nesse local de atuação. Também acaba influenciando nessa absorção. E a competição pelo transportador ativo, porque para que esse fármaco ele entre na nossa membrana por transporte ativo, ele tem que se ligar a um receptor, que são os receptores que ficam no nosso glicocálix. Só que eles acabam competindo com outros fármacos e também com algumas moléculas, como de proteína. Quando a nossa dieta ela é rica em proteína, muito rica em proteína, acaba dificultando a absorção de alguns fármacos pela competição por esses receptores. É o caso até do levador. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens da via oral. A principal vantagem é que é uma via de fácil administração. A pessoa consegue se automedicar sem problema nenhum. Não é invasiva, é muito mais segura, não requer treinamento de pessoal. Então, não é necessário que ninguém seja expert em medicações para conseguir tomar uma medicação oral. É simples, é um comprimido, é uma cápsula. É indolor e favorece muito a adesão terapêutica. Porque, por exemplo, uma via intravenosa ou intramuscular acarreta numa complicação. A pessoa sente dor, ela não sabe aplicar, ela fica com medo e acaba diminuindo a eficiência, né? E, contudo, também é um baixo custo, é uma das formas mais baratas de administração e tem uma menor probabilidade de efeitos adversos. Além disso, se a pessoa se automedicar excessivamente ou se intoxicar com a medicação, a gente consegue fazer uma lavagem gástrica e reverter o processo. Mas também, como todas as outras vias, tem desvantagens. A absorção é mais lenta, então ela não deve ser recomendada para emergências. Tem muita interação com alimentos e com outras drogas, por isso é muito importante analisar se o paciente está utilizando outro tipo de droga ou está usando a medicação junto com as refeições, o que dificulta muito a absorção. Além disso, a absorção pode ser incompleta, porque ela sofre um grande efeito de primeira passagem. O que é isso? O efeito de primeira passagem acontece porque todas as medicações e substâncias que passam pelo intestino e passam pelo sistema gastrointestinal no geral, elas entram pela circulação sistêmica através da veia porta hepática. Com isso, essa medicação passa pelo fígado e lá ela é metabolizada, o que diminui muito sua concentração plasmática. E isso acaba diminuindo muito a biodisponibilidade do fármaco. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a levodopa, que é a medicação mais amplamente difundida para o tratamento da doença de Parkinson e é o precursor direto da dopamina, que é justamente o neurotransmissor que está em queda nessa doença. Como que ocorre a absorção desse fármaco? É um fármaco administrado por via oral, ele é absorvido pelo intestino, principalmente intestino delgado, tá? E através do transporte ativo de aminoácidos aromáticos. Ocorre um alto efeito de primeira passagem, como todas as outras medicações que são administradas por via oral, e ele não deve ser administrado com refeições, principalmente refeições hiperproteicas. Por quê? Quando a gente administra essa medicação, ela depende dos receptores desses transportadores para entrar nas células. E com isso, quando a gente tem uma quantidade alta de aminoácidos na corrente sanguínea, além dessa medicação, ocorre uma competição pelo substrato, diminuindo muito a absorção do fármaco, tá? A biodisponibilidade dele é muito baixa, é 30%. Então, de 100% da medicação que a gente ingere, apenas 30% está disponível para ser absorvida. Além disso, a gente tem um pico de concentração plasmática de 30 minutos até 2 horas depois da administração. Essa distribuição do fármaco, ela ocorre quando atravessa a barreira hematocefálica do sistema nervoso central por transporte ativo de aminoácidos aromáticos. E ocorre também a biotransformação, que é a transformação da L-dopa em dopamina. Ela depende de 2 enzimas, que é a dopa-descarboxilase e a CONT. E isso ocorre também tanto no sistema periférico como no sistema nervoso central. Essa dopa, ela é muito importante, a dopa-descarboxilase, para a gente entender o porquê que essa L-dopa ela é administrada com outros fármacos, tá?
A excreção de 70% a 80% é renal e a meia-vida vai de 1 até 3 horas no máximo. É uma meia-vida muito curta também. Como é o mecanismo de ação desse fármaco? Ela é captada pelos terminais sinápticos nigrostriatais. Após isso, é transformada na dopamina e estocada em vesículas e posteriormente liberada na fenda sináptica. E por que a gente precisa administrar esse fármaco com inibidor de dopa-descarboxilase? Como eu falei antes, essa enzima, ela converte a L-dopa em dopamina. Só que ela faz isso desenfreadamente, ela faz isso na periferia. E o que acontece? Se essa droga é administrada isoladamente, sem nenhuma associação, ela é praticamente completamente convertida na periferia, restando apenas 1% de biodisponibilidade. Então, de 30%, sobra apenas 1%, porque a maior parte vai ser convertida na periferia e não vai chegar ao sistema nervoso central. Quando a gente associa com a carbidopa ou a benzesarida, que são inibidores dessa enzima, a gente consegue aumentar essa biodisponibilidade e aumentar e potencializar esse efeito medicamentoso, que o Letícia vai explicar mais na frente. A gente tem muitos efeitos adversos, tá? Principalmente náuseas e vômitos, que estão presentes em 80% dos pacientes que utilizam essa medicação, sonolência, hipotensão postural e um efeito colateral muito importante, que são as discinesias, que são movimentos coreiformes, movimentos bucolinguais e caretas, que são efeitos dose-dependentes. Então, quando o paciente ele apresenta esses efeitos, a gente acaba tendo que diminuir a dose e, com isso, também diminui a eficácia terapêutica. E como a L-dopa melhora os sintomas do Parkinson? Basicamente, após a L-dopa ser metabolizada, ela vai entrar pela barreira hematocefálica através do transportador de aminoácidos. Após isso, ela é convertida pela dopamina descarboxilase em dopamina. E quando a dopamina está pronta, ela é armazenada em vesículas e posteriormente liberada na fenda sináptica dos neurônios dopaminérgicos. Com isso, a gente consegue aumentar a qualidade de vida desses pacientes, melhorando muito, porque a gente diminui os efeitos motores da doença de Parkinson, que são os principais e que prejudicam muito esses pacientes, que podem até causar incapacidade, como o Hércules falou anteriormente. Continuidade ao que minha amiga Gabi falou, a L-dopa ela fica muito mais potente quando associada com o uso da carbodopa. Isso porque a L-dopa, quando está na periferia, ela pode ser descarboxilada e transformada em dopamina. E quando ela é transformada em dopamina ainda na periferia, ela não consegue atravessar a barreira hematocefálica, fazendo com que a L-dopa não consiga chegar ao sistema nervoso central e, portanto, não chegue na fenda sináptica. Portanto, a ação da carbidopa é justamente evitar essa descarboxilação precoce, ainda na periferia. Além disso, a L-dopa ela também pode ser substrato de outras substâncias, como, por exemplo, a COMT, que é uma enzima que pode converter a L-dopa em 3-OMD. E, diante disso, existem outras substâncias que são utilizadas para evitar que haja essa conversão, como, por exemplo, a tolcapona, que é utilizada como base de alguns medicamentos. Além disso, no sistema nervoso central, a dopamina, que ela já foi convertida, já foi descarboxilada, porque aí sim ela já ultrapassou a barreira hematocefálica, ela também pode ser convertida, usada como substrato para outras substâncias. Ou seja, ela pode ser usada pela MAO-B, ou seja, pela monoamina oxidase B, convertida em dopa novamente, o que não é a intenção, visto que nesse caso ela precisa realmente estar na forma de dopamina e, portanto, existem alguns medicamentos na base de seleginina que vão impedir essa nova conversão. Também ela pode ser substrato novamente da COMT, transformada novamente em 3-MT. E para isso também outros medicamentos vão ser utilizados com a base de tolcapona para inibir com que haja esse tipo de conversão. Então, nesse slide é justamente para simplificar e vocês observarem o seguinte. A L-dopa ela vai ter uma ação muito mais potente quando administrada com a carbidopa, ou seja, vão ter muito menos efeitos indesejados, pois ela vai sofrer menos efeitos metabólicos no trato gastrointestinal e na periferia, nos tecidos periféricos. Quando ela é aplicada sozinha, vai ter muitos efeitos indesejados, como minha amiga Gabi também já citou, esses efeitos indesejados, e isso vai acarretar em menos ação e menos potencialidade do medicamento.
Então, além do carbodopa, existem outros medicamentos que são utilizados, como vocês viram no esquema passado, como eu mostrei, que podem ser utilizados para inibir ou facilitar a liberação de dopamina, como, por exemplo, os agonistas dos receptores de dopamina, os facilitadores da liberação de dopamina e o inibidor irreversível da MAO-B, que é a saliginina, como eu expliquei anteriormente. Alguns dos exemplos desse tipo de medicamentos são o pramipexol, são o Eleprim, que é um tipo de inibidor irreversível, e a amatandina. Os agonistas dos receptores de dopamina, eles não necessitam da conversão enzimática para sua atividade, pois eles têm ações mais prolongadas e diversos efeitos adversos, como náuseas, cefaleias, vômitos, alucinações. Já os facilitadores da liberação de dopamina, eles provocam a liberação de dopamina dos neurônios e também retardam sua recaptação pelos neurônios, o que vai facilitar com que a dopamina ela tenha um efeito muito maior na fenda sináptica. Já os inibidores irreversíveis da MAO-B, como a saliginina, o metabolismo dela pode acabar gerando alguns efeitos adversos, né, como a ansiedade e a insônia. E como eu falei anteriormente, essa saliginina ela vai evitar que a dopamina ela seja convertida novamente em L-dopa, que não é a intenção do sistema nervoso central, visto que ela já ultrapassou a barreira hematocefálica e, portanto, ela vai inibir o efeito da MAO-B. Além dos medicamentos que a gente já viu, tem 2 medicamentos que são as perspectivas futuras. São o opicapone e o pimavanserin. O opicapone ele foi aprovado para venda na Europa em 2016, mas ele ainda está em testes, não tem sido utilizado de forma efetiva. Ele atua como inibidor da CONT, melhorando, só que é um inibidor da CONT melhorado. A meia-vida dele é maior, ou seja, não precisa tomar tantos comprimidos durante o dia. Ele é um inibidor da CONT também mais seletivo. A ação dele é potencializada, sua hepatotoxicidade é menor e os efeitos adversos também são menores. Ou seja, assim como os outros, ele é um inibidor da CONT, só que melhorado. Além do opicapone, tem também o pimavanserin, que atua nos sintomas não motores do Parkinson. E ele é muito importante porque os outros antipsicóticos, eles atuam nos receptores dopaminérgicos, o que não é tão interessante para quem tem Parkinson. Então, vem o pimavanserin e ele atua nos receptores de serotonina. E ele também tem sido estudado para tratar o Alzheimer, esquizofrenia e transtornos depressivos graves. Tem 2 artigos que a gente trouxe e para acessar eles dá para escanear pelo QR Code. E essas são nossas referências bibliográficas.